Olá, seja muito bem-vindo à aula de inteligência emocional no cartório. Este aqui é um Drops de uma aula grande que está subindo nas trilhas da Cartorioflix e que eu sugiro que você sente com a sua equipe para que todos assistam, porque ela está muito rica. E eu vou te mostrar aqui em 5 minutos tudo aquilo que você pode aprender neste momento, nessa vida, considerando que num mundo governado pela inteligência artificial, quem domina a inteligência emocional vale ouro. Porque máquinas processam dados, mas só pessoas transformam vidas. E é por isso que a inteligência emocional é tão importante para a sua vida no cartório, para as suas relações e para o crescimento da sua carreira. Até porque a inteligência emocional está entre as 3 principais competências do futuro dos negócios. Quem não tem inteligência emocional não consegue se preocupar em gerir as suas emoções e as emoções das pessoas com que elas entram em contato, não vai estar preparado e certamente vai ser substituído por uma máquina, por um software, por uma inteligência artificial. Por quê? Porque para fazer o básico, o previsível, os algoritmos vão conseguir criar o método. Só aquilo que é imprevisível e que trata de emoções e de atendimento realmente vai se destacar e vai se manter na profissão nos próximos anos. Eu sou Sabrina Gomes Regra, sou CEO da Resiliência e da Cartorioflix e vou participar com você trazendo essas informações sobre inteligência emocional. Mas o que é inteligência emocional e como isso afeta a nossa vida no cartório? É a habilidade de reconhecer, compreender e gerenciar as próprias emoções. Mas não só as próprias emoções, também saber lidar com as emoções das pessoas que estão ao nosso redor. Saber reconhecer os gatilhos que podem destravar emoções na gente e controlar as nossas reações para não sair disparando, atacando desproporcionalmente sem querer. Aí depois a gente vai para casa e fica, por que eu falei aquilo? Eu não queria ter dito aquilo. Por que eu não falei aquilo? A pessoa bateu e eu deixei. Inteligência emocional é a gente estar presente na nossa vida, no aqui e no agora, reagindo, observando as emoções, mas não reagindo a elas de forma desproporcional. Agir com inteligência, gerenciar tudo isso e aprender com cada emoção ou situação que se apresenta no nosso dia a dia. E aí, para isso, a gente tem os 5 pilares da inteligência emocional que o Daniel Goleman trouxe para a gente, nos ensinou tão bem. A autoconsciência, o autocontrole, a automotivação, a empatia e a habilidade social. Vamos dar uma olhada em cada uma delas e saiba que na aula da Cartorioflix, lá nas trilhas da nossa plataforma, eu estou detalhando muito mais todo esse material. Autoconsciência é saber reconhecer e identificar as emoções, sentimentos, conhecer os nossos pontos fortes e fracos, aquilo que pisa no nosso calo, para poder fazer com que eles não afetem os nossos resultados. Administrar essa situação é eu domesticar os meus bichos. Eu conheço, não quer dizer que as pessoas não vão ter os seus bichos, todo mundo tem pontos fracos, fortes, sentimentos e pensamentos ruins. Mas eu preciso olhar para cada um deles, reconhecer cada um deles e domesticá-los, para que eles não reajam e não ataquem desproporcionalmente. É como eu ter vários cachorros e eu confiar neles. Eu tenho certeza de que esse cachorro não vai atacar quando alguém entrar. Mas se eu não conheço as reações do meu cachorro, pode ser que ele ataque uma criança. Então eu preciso deixar ele preso sempre com a focinheira. Quando eu conheço as minhas emoções, eu sei controlá-las para que todos os resultados da minha vida profissional e dos meus relacionamentos sejam positivos. Autocontrole é a capacidade de gerenciar e controlar os meus impulsos e emoções, especialmente num momento de crise, para evitar um ataque de pelanca, uma situação intempestiva, que eu tenha reações que não eram as reações que eu gostaria de ter, que vão comprometer a minha imagem profissional, vão agredir um cliente, eu vou entrar em embate com quem eu não devo entrar.
Quando eu me conheço e reconheço os meus bichos, eu decido domesticá-los e aí eu controlo essa energia para poder dar sempre a melhor resposta nas minhas relações. 3, automotivação, encontrar motivação interna para realizar as minhas atividades e alcançar os objetivos para perseverar, mesmo diante de obstáculos, porque todo mundo tem obstáculos. Se eu deixo uma situação negativa entrar na minha vida e tomar conta, estragar o meu dia, ou estragar a minha carreira, estragar um relacionamento, eu não estou me motivando e me gerenciando adequadamente. Eu não estou sabendo organizar as minhas emoções para seguir em frente. Tem sempre um momento da gente fechar uma porta para que a gente possa sair daquela sala de aula, dos ciclos repetitivos e seguir adiante na vida. Então essa é a automotivação. Empatia, a habilidade de se colocar no lugar do outro e entender as emoções do outro, os sentimentos e as expectativas ou perspectivas do outro, como ele está vendo, o que vai facilitar muito a solução do problema. O cliente, ele não tem sempre razão, mas ele tem provavelmente razões para estar trazendo aquela situação, para estar brigando, para estar reclamando. Entender as razões do cliente vai me ajudar com mais facilidade a pegar na mão dele, para que nós dois possamos sair do problema de maneira mais rápida, assertiva e produtiva, tanto para o cliente quanto para o cartório. Por fim, o 5º pilar é a habilidade social, a minha capacidade de construir e manter relacionamentos saudáveis, duradouros, tanto na minha vida profissional quanto na minha vida social, tendo uma comunicação eficaz. Para que eu não saia disparando uma fala ácida, dando respostas intolerantes, impaciente, eu preciso ter uma boa habilidade social, uma capacidade de resolver situações, de tirar clientes de crise e, principalmente, esta habilidade social é a habilidade que vai me fazer continuar no atendimento ou no cartório, é a habilidade social dos cartórios que vai fazer com que os cartórios existam por muito tempo e não sejam também substituídos pela inteligência artificial. É a minha capacidade de ouvir, de compreender a situação do cliente e de ajudá-lo a sair da situação, que vai me tornar insubstituível diante de tantos softwares que estão sendo lançados o tempo todo, substituindo o trabalho humano. Esses pilares no dia a dia do cartório, eles podem ser observados, por exemplo, numa reação desproporcional que eu tenho autoconsciência. Se eu não devolvo para o cliente na mesma moeda que ele me trouxe, é porque eu estou consciente. Um cliente que está exaltado e que está xingando, se eu tenho autocontrole, eu não entro na mesma situação. Quando tem uma mudança de processo, meu chefe deu retorno para todo mundo, não falou comigo, eu me automotivo. Eu preciso de recurso e inteligência emocional para me manter motivada, porque eu tenho os meus motivos para fazer o meu melhor, é a minha carreira. 4, um colega que erra, um cliente que tem dificuldades. Quando eu tenho empatia, eu vou reagir da melhor maneira possível diante da minha impaciência, que eu estou observando aqui, para poder ajudar, servir essa pessoa e não colocar ela mais para baixo. Quando eu vivo conflitos entre colegas ou clientes, se eu tenho habilidade social, eu consigo harmonizar tudo isso com a minha comunicação eficaz. A gente desenvolve com bem mais profundidade todas essas questões na aula da Cartório Flix. Então, clica no link abaixo, conheça, saiba como chegar nessa aula. Porque as suas reações, elas podem comprometer a sua credibilidade, podem estar fechando portas para a sua vida, para o seu crescimento, podem estar te fazendo repetir salas de aula que já não são mais necessárias, simplesmente porque você não encontrou a chave que tem te feito rodar em alguns relacionamentos. E essa chave é inteligência emocional. O que você teria feito se tivesse respirado? Qual seria o resultado? O que você mudaria se tivesse meditado, respirado um pouco antes de reagir desproporcionalmente nas suas relações de trabalho? Existem gatilhos que fazem a gente repetir, a gente reagir desproporcionalmente. Esses gatilhos, eles podem ser chamados de feridas emocionais.
E existem 5 principais feridas que todas as pessoas do 0 aos 7 anos já viveram. Ferida de abandono, ferida de traição, ferida de rejeição, ferida de humilhação e injustiça. E provavelmente são essas feridas emocionais que fazem, que a gente coloca uma luva e finge que ela não está mais lá, mas que fazem a gente reagir desproporcionalmente no nosso dia a dia. Ou a gente é vítima, ou a gente é algoz, ou a gente é controlador, ou a gente prefere não aparecer e é mais tímido, estabilizador. Tudo isso são feridas emocionais que eu te convido. Aqui mesmo no YouTube tem algumas aulas sobre feridas emocionais dos clientes e do líder, e na aula de inteligência emocional a gente aprofunda cada uma dessas feridas para poder te ajudar a te identificar e principalmente quando a gente conhece, reconhece, a gente trata e cura cada uma dessas feridas, melhorando os nossos resultados. Nós vamos trazer muitas informações e estratégias para que tu tenha cada vez mais inteligência no cartório. E eu te convido, senta com a tua equipe, assiste, compartilha, discutam como vocês podem se melhorar, porque esta é uma habilidade que vai abrir portas para a tua vida e para os teus relacionamentos. Muito obrigada!